Como nós tínhamos combinado, nós íamos hoje estarmos dando continuidade à nossa série, O Discípulo Radical. A proposta dessa série, quando ela iniciou, é que ela hoje teria uma mensagem especial focada sobre Jesus, já que hoje é o Natal, o nascimento de Jesus, e no culto da virada, no culto de Réveillon, a gente vai encerrar essa série. Então hoje é a penúltima mensagem dessa série, O Discípulo Radical, e a gente vai encerrar essa série quinta-feira no culto da virada, tá certo? Então quinta-feira a gente encerra a série O Discípulo Radical. Então vamos lá, o Discípulo Radical. Hoje nós vamos para a mensagem 5, e o tema da mensagem de hoje é Jesus, o Mestre Radical. Por que discípulo radical? Discípulo radical porque discípulo é aquele que imita o seu mestre. Então você não pode ser um discípulo radical se você não tem um mestre radical. Então a razão de sermos discípulos radicais é porque o nosso mestre é um mestre radical. Então o tema da mensagem de hoje, mensagem 5, Jesus, o Mestre Radical. Mas antes eu quero orar, e quero que você esteja orando também, que você curva sua cabeça, feche seus olhos, peça misericórdia a Deus pela minha vida que estou aqui, para que Deus me use como um instrumento, e apenas como um instrumento, para edificar você, para edificar a sua vida. Peça a Ele misericórdia, peça a Ele também sobre sua vida, sobre sua mente, seu coração, para que esteja aberto, quebrantado, para ser edificado por Deus nessa noite. Ore ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor mais uma vez nos presenteia com o privilégio de estarmos reunidos mais uma noite nesse lugar especial que o Senhor nos deu, para estarmos te adorando como corpo, como família. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor este momento e pedimos, Deus, que pela tua misericórdia e graça, o Senhor esteja usando a minha vida como um instrumento para edificar a vida de cada pessoa que chegou nesse lugar. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que a palavra pregada seja tua, que o teu Espírito Santo faça a obra, que o teu Espírito Santo vá onde eu não posso ir, que ele toque em cada mente, em cada coração, no mais íntimo de cada ser. O Senhor sabe quem está presente aqui, o Senhor sabe as suas dores, suas alegrias, suas necessidades, e eu confio plenamente que o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Deus, em nome de Jesus, nós damos toda a liberdade ao teu Espírito Santo para atuar nessa noite, para falar conosco, nos repreender, nos animar, nos edificar, nos confrontar com a tua verdade. E Pai, em nome de Jesus e pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo neste lugar. Está repreendido agora e caia por terra toda a ação do inimigo que venha tentar atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Está repreendido agora em nome de Jesus. É assim que nós te oramos, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E o Senhor seja louvado. Então, o discípulo radical, mensagem 5, Jesus, o Mestre Radical. Essa semana, o mundo parou para celebrar o Natal. No dia 25, nós vimos muitas lojas, praticamente todas as lojas fechadas, escritórios fechados. Incrível, supermercados fechados. Gente, isso nos dias de hoje é incrível. Um supermercado fechado. Você daqui de Parnamirim, Boa Esperança fechado, Super Fácil fechado, estava tudo fechado. No dia 25 tudo fechou, porque havia algo especial sendo comemorado, ou pelo menos estavam se deixando que quem quisesse comemorasse. Era o Natal. Então as lojas estavam fechadas, tinham menos pessoas dirigindo, o trânsito estava vazio, porque algo especial estava acontecendo. Sabe, cada ano isso me impressiona que um evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, em uma pequena cidade irrelevante, numa manjedoura, junto com os animais, há 2000 anos atrás, esse evento que aparentemente aconteceu de uma forma simples e sem que muitas pessoas ficassem sabendo no dia, além dos pastores que estavam ali, a cidade não ficou sabendo. E 2000 anos depois, o mundo praticamente para por causa do Natal,
por causa de um evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É impressionante como esse evento que aconteceu há tanto tempo, ele causa um impacto tão profundo nas nossas vidas hoje, 2015, tanto tempo depois. Tem uma frase que eu já compartilhei, mas ela, para mim, é uma frase muito forte para ser compartilhada no Natal. Está aí no PowerPoint, diz o seguinte, eu não sei quem é o autor, mas diz o seguinte: a maior de todas as notícias que o mundo já ouviu e teve conhecimento não foi a que o homem pisou na lua, mas aquela que relata o acontecimento de quando Deus pisou na terra há 2000 anos atrás. Então o grande acontecimento da história da humanidade não foi o dia em que o homem pisou na lua, mas o grande acontecimento da história da humanidade foi no dia que Deus, o Criador do homem, o Criador do universo, o Criador do nosso planeta, decidiu vir aqui e pisar neste mundo. E Ele não simplesmente veio aqui, mas o que é mais impressionante é que Deus escolheu vir ao nosso mundo e pisar aqui em forma de homem. Isso é extraordinário, isso é incrível. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o Criador do universo todo-poderoso, aquele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, aquele que é tudo, e tudo foi por Ele, e para Ele são todas as coisas, Ele decidiu vir até o mundo, Ele decidiu vir até nós em forma de ser humano. Isso sempre me intriga muito. Poxa, a criatividade de Deus é ímpar. Se você fosse Deus e você decidisse vir à terra, qual a forma que você escolheria para vir? Muito provavelmente eu e você escolheríamos uma forma suntuosa, alguma coisa que marcasse quando você chegasse. Mas Deus não. Deus escolheu vir a esse mundo como um bebê. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, encarnado num corpo de um bebê, no ventre de uma mulher. E Deus escolheu vir ao mundo. O mais interessante é que Deus escolheu vir ao mundo da mesma forma que eu e você. Isso é fantástico. Isso é tremendo. Deus escolheu vir ao mundo da mesma forma que Ele me mandou ao mundo, através do nascimento, num corpo físico. Deus escolheu vir ao mundo através ou da forma de um ser humano. É um erro pensar, e muita gente às vezes inconscientemente pensa, que Jesus começou a existir há 2000 anos atrás, naquele estábulo, naquela manjedoura quando nasceu. Tem muita gente que acha que Jesus é uma criação de Deus e Ele começa a existir ali, no Natal, no nascimento, na manjedoura. Mas a verdade da Bíblia é que Jesus, Ele não começa a existir ali. Ali é o momento em que Ele se faz carne. A Bíblia diz que Ele sempre existiu. E em Jesus a eternidade, ela ganha forma, porque a eternidade não é só algo que não acaba mais, é algo que sempre existiu e sempre existirá. E a Bíblia diz que Jesus sempre existiu. Na verdade a Bíblia diz que Ele estava no princípio com Deus e que Ele participou da criação e que se não fosse por Ele, nada do que foi feito teria sido feito. João capítulo 1, versículo 1, olha só o que diz: no princípio era o verbo, Ele era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não começou a existir na manjedoura. Jesus sempre existiu. Jesus é Deus, é o Deus Filho, sempre existiu. Ele estava presente na criação, Ele faz parte da criação, Ele também é o Criador de todas as coisas. Mas por que Ele escolheu vir como homem? Sabe por quê? Porque essa é a forma mais adequada que Ele encontrou
para se relacionar conosco. Porque Jesus não veio aqui somente para morrer, somente para pagar a dívida do nosso pecado. Essa foi a coisa mais importante que ele veio fazer. Mas ele veio também para ser um exemplo. Na verdade, para ser o exemplo, o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para ser um exemplo, para relacionar-se conosco, para nos revelar Deus como de fato Ele é. É por isso que Deus escolheu vir ao mundo como homem. Por isso que Jesus se encarna e veio ao mundo como homem, porque essa é a forma adequada de nos relacionarmos com Ele. Assim, nós olhando para Jesus, podemos ver perfeitamente e claramente os atributos invisíveis de Deus, que antes só conseguimos ver de forma embaçada. É por isso que às vezes as pessoas confundem e dizem, parece que tem um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento parece ser muito mais amoroso, mais misericordioso do que o do Antigo Testamento. O do Antigo Testamento parece ser um Deus muito mais, digamos assim, punitivo, né? E o do Novo Testamento parece ser um Deus mais misericordioso. O que está acontecendo? Na verdade é o mesmo Deus. O problema é que no Antigo Testamento nós vemos Deus através de Moisés, nós vemos Deus através de Elias, nós vemos Deus através de Davi. E esses homens eram homens falhos assim como nós, e eles refletiam, sim, Deus, mas de uma forma embaçada, como um espelho que não é nítido. Mas em Jesus, a manifestação de Deus entre nós, o Deus que se faz carne, você olha para Jesus e você vê de forma cristalina os atributos de Deus. É por isso que parece ser um Deus melhor, mas não é. É porque enxergamos Deus melhor quando olhamos Deus através do seu Filho Jesus. Então Ele veio para viver entre nós, para relacionar-se conosco e para ser o nosso exemplo, para ser o nosso mestre. É por isso que a pergunta de hoje é a seguinte: o que Jesus fez enquanto esteve aqui que nos inspira a sermos discípulos radicais? O que é que Jesus fez como exemplo enquanto esteve aqui que nos inspira a sermos discípulos radicais? Você pode pegar seu esboço aí, tem uma caneta aí no bolso da frente, você pode pegar para preencher, e você já pode colocar aí. Primeiro, Jesus vivia para agradar somente a Deus. Complete aí. Jesus vivia para agradar somente a Deus. Jesus, ele não dependia da aprovação dos homens. Jesus não era guiado pela opinião das pessoas. Ao contrário dos líderes judaicos, dos fariseus da época dele. Olha só o que diz João, capítulo 12, versículo 42 ao versículo 43. João, capítulo 12, versículo 42 e 43 diz assim: mesmo entre os líderes judaicos, muitos criam que ele era o Messias, mas não declaravam isso a ninguém por causa do medo que tinham de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus, pois eles gostavam mais do louvor dos homens do que do louvor de Deus. Olha que coisa séria, olha que afirmação contundente. Mesmo entre os líderes judaicos, aqui diz que muitos deles criam que Jesus era o Messias, mas eles não diziam isso para ninguém, eles não publicavam isso, eles escondiam isso. Por quê? Porque eles tinham medo do que os fariseus, os outros líderes poderiam fazer se descobrissem que eles criam em Jesus. Eles não se tornaram discípulos de Jesus, eles não seguiram Jesus, porque eles estavam mais preocupados, o texto diz, eles gostavam mais do louvor dos homens, ou seja, eles gostavam mais de agradar aos homens, de ter a sua aprovação pelos homens, do que ser aprovados por Deus. Eles estavam mais preocupados com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus. E a questão é: quantos de nós
tem agido como esses líderes judaicos. Estamos muitas vezes mais preocupados com o que os outros vão pensar, do que com os outros vão dizer, do que com aquilo que Deus pensa e com aquilo que Deus disse para nós fazermos. Isso vale para todos nós. Isso vale para você que já é discípulo, mas em determinado momento da sua caminhada, você fica mais preocupado com o que os outros vão dizer do que com o que Deus disse para você. Isso também vale para você que ainda não é discípulo de Jesus e talvez não é discípulo de Jesus pelo mesmo motivo que os líderes judaicos aqui que acabamos de ler. Você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Se alguém pergunta a você por que Jesus Cristo morreu, você diz: Ele morreu para nos salvar. Você sabe a verdade. Você crê na verdade. Mas você ainda não entregou sua vida a Ele. Não se tornou discípulo dEle. Não vive para agradar a Ele, porque você ainda está muito preocupado com o que os outros pensam e com o que os outros dizem. O que é que minha família vai pensar? O que é que meu esposo, minha esposa, os meus pais... O que os meus pais vão pensar se souberem que eu me tornei discípulo de Jesus? Se souberem que eu saí da religião deles? E aí você pensa no desgosto que você pode dar ao seu pai e sua mãe, que há tanto tempo ensinou você em outra religião. E na verdade Jesus não está chamando você para uma outra religião, Ele está chamando você para um relacionamento, que é bem mais do que uma religião. Mas de repente você nunca tomou uma posição ao lado de Jesus, de entregar sua vida a Ele, porque você está muito preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. O que é que vão dizer? Você já é discípulo e chega uma situação e você pensa: mas o que é que vão pensar de mim se eu me recusar a ir para tal lugar, ou se eu recusar algum convite que todos aceitariam? O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? E aí você termina indo para onde Deus não queria que você fosse, aceitando convites que Deus não queria que você aceitasse. Ou então você pensa a respeito do seu amigo que ainda não é discípulo: o que é que ele vai pensar de mim se eu começar a falar de Jesus para ele? Ele vai pensar que eu sou um fanático religioso. O que é que meu amigo vai pensar de mim se eu convidar ele para ir na minha igreja? E aí você tem medo do que ele vai pensar, do que os outros vão pensar, e você termina não fazendo aquilo que Deus disse para você fazer. A verdade é que nós não somos muito diferentes daqueles líderes judaicos. Vez por outra a gente se pega mais preocupado com o que os outros pensam do que com o que Deus pensa. Às vezes nós nos pegamos mais preocupados em agradar as pessoas do que em agradar a Deus. A verdade é que Jesus se importava sim com a opinião das pessoas. A questão é que Ele não se deixava ser conduzido pela opinião das pessoas. Ele se importava com as pessoas, então Ele ouvia as suas opiniões. Não é que Ele desprezava as pessoas, Ele se importava, mas Ele não permitia que a opinião das pessoas, que a pressão que as pessoas tentavam exercer com as suas opiniões, determinasse o seu caminho. Isso Ele não permitia. Ao contrário de muitos de nós, ao contrário dos líderes fariseus, Jesus, Ele possuía âncoras internas que o firmava no caminho. Olha só o que diz João capítulo 5, versículo 30, parte B. Olha que interessante e revelador. João 5, 30, parte B, diz assim: não procuro fazer, isso é Jesus falando, não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meu amado, você percebe a simplicidade, mas a profundidade disso? Jesus, aquele que se fez carne, aquele que é eterno, estava presente na criação, Ele diz que não importava para Ele, não era foco dele fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Enquanto homem encarnado, Ele diz: não é prioridade fazer o que eu quero, a minha prioridade é fazer o que Deus quer, o que o Pai quer, aquele que me enviou. É isso que Ele está afirmando. Jesus aqui está afirmando que Ele vivia para uma única audiência, a audiência de uma única pessoa,
Ele diz: a minha concentração era agradar ao Pai. A opinião das pessoas nunca desviavam Jesus do seu caminho, do seu foco. Quando a gente fala de opinião dos outros, existem duas formas das opiniões dos outros atrapalharem o nosso caminho, ou o caminho que Deus tem para nós. A primeira forma é através das críticas e da rejeição, a opinião negativa das pessoas. Elas podem fazer você desanimar, podem fazer você desistir. Então você está fazendo algo que Deus mandou você fazer e as pessoas começam a criticar você, começam a rejeitar você, começam a perseguir você, como vimos aqui no texto que foi falado aqui na peça. Então essas opiniões, elas podem fazer você desistir, você desanimar. A outra forma é a opinião positiva das pessoas. São os aplausos, os elogios, a adoração. Isso também pode atrapalhar o caminho que Deus tem para você, porque isso pode corromper você, pode tornar você orgulhoso, prepotente e fazer você sair do foco daquilo que Deus tem para você. Então a opinião dos outros, seja positiva ou seja negativa, ela sempre pode desvirtuar o caminho que Deus tem para você. Nós nunca podemos nos guiar pela opinião dos outros, sejam elas positivas ou negativas, sejam críticas ou sejam elogios. Você leva em consideração sim, você respeita sim, mas você sempre prioriza a opinião de Deus e não a opinião das pessoas. Jesus, ele não desistiu da sua caminhada quando os fariseus o acusaram de ser Beelzebul, o príncipe dos demônios. Olha a que ponto chegaram. Jesus vai lá e expulsa o demônio que ninguém conseguia expulsar, e aí ele é acusado de Beelzebul. Ele é o príncipe dos demônios, por isso ele tem autoridade sobre os demônios. Jesus não desistiu quando foi criticado a esse ponto de ser chamado de Beelzebul. Mas ele também não se corrompeu. Quando entrou em Jerusalém e foi recebido como um rei no domingo de Ramos, e tentaram fazer dele um rei terreno, e aí ele sai pela tangente, ele não permite que o povo coloque ele num trono terreno, porque aquele não era o objetivo dele, o reino dele não era daqui. Então ele não desanima, ele não desiste quando é criticado, mas ele também não se corrompe quando é adorado. Jesus foi aplaudido e foi adorado, mas também foi criticado e rejeitado enquanto esteve aqui, mas ele soube lidar com as duas coisas. Não deixou de ser humilde por causa dos aplausos, e não desistiu da sua missão por causa da crítica e das rejeições. E nós? Como nós somos frágeis diante dessas coisas. Às vezes, quando o diabo não consegue derrubar você com a crítica, com a oposição, com a rejeição, ele inverte completamente o jogo, e aí ele tenta derrubar você com elogio e com adoração. Você é o máximo, você é bom demais, se não fosse você. Aí daqui a pouco você está corrompido, e aí você perdeu o foco, e o diabo conseguiu, com a opinião positiva dos outros, desvirtuar você. Fique atento. A opinião que mais importa, na verdade a única que realmente importa, é a opinião de Deus sobre você. Nós temos que viver para uma única audiência, para a audiência de uma só pessoa, apenas para Deus. Entenda uma coisa: rejeição e aprovação das pessoas não é um veredito sobre quem você é ou sobre o que você faz. Alguém diz que você é muito bom, isso não é um veredito sobre você. Alguém diz que você é muito ruim, isso também não é um veredito sobre quem você é ou sobre o que você faz. A opinião das pessoas, a rejeição e a aprovação é apenas e somente apenas a opinião dos outros a respeito de você, mas não é um veredito sobre quem você é ou sobre o que você faz.
O veredito sobre quem você é e sobre o que você faz é a opinião de Deus. Se Deus diz que você é muito ruim, então você é muito ruim. Se Deus diz que você é bom, então você é bom. Isso sim é um veredito, mas a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. Agora preste atenção num detalhe. Para você viver apenas para agradar a Deus, assim como Jesus, assim como o nosso mestre, nós precisamos aprender uma coisa que a maioria de nós tem muita dificuldade, a começar em mim. Nós temos que aprender a dizer não. Para viver somente para agradar a Deus, nós temos que aprender a arte de dizer não. Se você viver dizendo sim para tudo, você vai acabar dizendo não para Deus. Jesus dizia não. Quando era necessário, ele dizia não. Para qualquer coisa que contraria o que Deus tinha para ele, era não. Ele disse não para o diabo várias vezes no deserto, quando foi tentado, e o diabo trouxe um monte de propostas que muitos de nós dizem sim. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo que você pode ver com os teus olhos. Fala para essas pedras, para que elas se transformem em pães e sacia a tua fome. Se atira daqui do alto do templo e manda que os anjos te socorram. Dá um espetáculo para todo mundo ver. Quantos de nós não querem ser estrelas, ser vistas? Quantos de nós não dizemos não para Deus quando só pensamos nas coisas materiais, tudo que está diante de você? Jesus disse não para o diabo quando ele tentou corrompê-lo com propostas que a maioria de nós diz sim. Jesus disse não para um jovem ambicioso, avarento, que queria segui-lo, mas queria continuar amando o dinheiro ao mesmo tempo. Jesus diz não. Jesus disse para ele: não, vamos fazer o seguinte, eu vou estar lá na Galileia mais tarde, se você mudar de ideia. Não. Jesus passa e o jovem fica. Jesus disse não para a mãe dele e para os seus irmãos, quando tentaram interromper o seu trabalho que ele estava ministrando e ensinando, e a mãe dele e os irmãos dele, querendo prioridade, chega e diz: diga a Jesus que eu estou chamando ele aqui fora. Ele diga a ela que eu não vou, porque minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. E disse não para ela, e disse não para os seus irmãos. Jesus disse não para si mesmo, lá no Getsêmani, quando a sua carne, o seu lado homem, gritava dentro dele e dizia: não beba este cálice, esse cálice de sofrimento, não morra. E ele chega para o pai, e ele ora, e ele 3 vezes ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus, homem, queria? O que é que a carne de Jesus queria? Fugir. E ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, olha Jesus fazendo o que ele tinha dito, que nós acabamos de ler. Olha Jesus vivendo o que ele pregava. Mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E aí ele sai dali e faz a vontade de quem? A do Pai. Ele vai lá e bebe o cálice da ira de Deus, morrendo na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Ele disse não para si mesmo, ele disse não para o diabo, ele disse não para o jovem ambicioso, ele disse não para sua mãe e para seus irmãos, ele disse não para si mesmo, ele dizia não para qualquer um, para qualquer coisa que fosse contrária àquilo que Deus tinha para ele. Então, se eu quero ser um discípulo radical, assim como Jesus foi radical, e se eu quero viver apenas para agradar a Deus, eu tenho que aprender a dizer não para tudo aquilo que Deus diz não. Dizer sim para Deus é dizer não para um monte de coisa. Dizer sim para Deus é dizer não para um monte de gente. E se você não aprender a dizer não para tudo aquilo que afasta você de Deus, você não vai conseguir ser um discípulo radical desse mestre radical. Um discípulo radical deve viver como seu mestre, viver apenas para agradar a Deus, não desistir por causa das críticas e não se corromper por causa dos aplausos. Eu queria que você terminasse esse ponto pensando na seguinte pergunta: a quem você está vivendo para agradar?
A quem você está tentando agradar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. A quem você está tentando agradar? Eu quero que você fique com isso martelando na sua cabeça, ecoando. A quem você está tentando agradar? Segunda coisa que Jesus fez, que nos inspira a sermos discípulos radicais. Pega o seu esboço, anote aí. Jesus sempre dava o seu melhor. Complete aí. Jesus sempre dava o seu melhor. João capítulo 2, versículo 10. João capítulo 2, versículo 10 diz assim: E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Logo no seu primeiro milagre, ele deu o melhor. Meus amados, aqui é um trechinho do primeiro milagre de Jesus, da transformação de água em vinho. Aqui é o diálogo entre o mestre de cerimônia, em algumas versões mais antigas diz o mestre Sala. Para tornar mais contemporâneo, eu diria que é o chefe do cerimonial, ele que organizava tudo, ele que provava as bebidas antes de liberar para os convidados. E você sabe da história que o vinho do casamento acabou, o noivo não ficou sabendo disso. Jesus estava no casamento com sua mãe e os seus discípulos. E Jesus vai lá e faz um milagre, transforma água em vinho e disse: leve para o mestre de cerimônia, para o chefe do cerimonial. E ele pega aquele vinho transformado e ele prova. E quando ele prova, ele fica abismado. Era o final da festa. Ele manda chamar o noivo. E aí acontece esse diálogo. E ele chama o noivo e diz assim: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Porque todo casamento é assim. O noivo serve primeiro o melhor vinho que ele tem no início da festa. Está todo mundo sóbrio, todo mundo degustando o vinho. Mas quando já está no final da festa, então eles servem o pior vinho que tem. Porque todo mundo já está mais para lá do que para cá. Ninguém sabe mais se o vinho é importado, se não é, se é um ano, se é um mês. Ninguém tem mais saber de nada. E todo mundo já bebeu bastante, ou seja, ninguém está mais degustando vinho, coisa nenhuma. É o final da festa. E agora eu estou provando aqui, e você está me trazendo o melhor vinho agora no final da festa? O noivo não fazia ideia do que aquele homem estava falando, porque o noivo não sabia que o vinho tinha acabado e Jesus havia providenciado o vinho para o final da festa. Mas o vinho que Jesus providenciou para a festa, que veio da água e não da uva, era melhor do que o melhor vinho que o noivo havia servido no início da sua festa. A questão é que Jesus tinha tudo. Jesus tinha várias razões para servir um vinho inferior. Jesus tinha várias razões para servir um vinho inferior. Primeiro, que as pessoas naquela festa, elas não mereciam um vinho tão refinado. Por quê? Elas não tinham mais nem a capacidade de degustar de todas as propriedades e qualidades daquele vinho que Jesus fez. Então as pessoas não estavam em condições, nem merecendo um vinho de alta qualidade. Essa é a primeira razão que Jesus teria para não servir um vinho tão bom. Todas as pessoas daquela festa, inclusive o mestre de cerimônia, já esperava um vinho fraco. É tanto que ele se surpreende quando vem um vinho bom. Ele já esperava, e todos os convidados já esperavam: é final de festa, o vinho não presta, mas vamos beber mesmo assim. Então todos os convidados já esperavam um vinho inferior. E outra razão é que qualquer vinho, naquela situação, o vinho acabou, então qualquer vinho era melhor do que nada. Já ouviu essa frase em algum lugar? É melhor do que nada. Então naquela situação, qualquer vinho que Jesus trouxesse era melhor do que nada, porque tinha acabado o vinho.
Então Jesus tinha várias razões para servir um vinho inferior. Jesus tinha várias razões para servir um vinho fraco. Mas não é isso que ele faz. Ele serve o melhor vinho que aquele mestre de cerimônia já havia provado na sua vida. Não era só melhor do que o melhor vinho que o noivo havia servido. Em todas as festas onde ele tinha andado, ele nunca tinha tomado um vinho daquele. Jesus, ele amava e servia sempre como se aquele fosse o seu último dia aqui. Ele sempre dava o seu melhor. Jesus não guardava um pouco de si para depois. Ele se doava sempre por inteiro. Jesus despejava o seu melhor sobre quem ele encontrava. Qualquer pessoa que se aproximasse de Jesus, que pedisse algo a Jesus, que se relacionasse com Jesus, independente de quem era, de merecer ou não merecer, de ser pobre, ser rico, ser feio, ser bonito, qualquer pessoa que se aproximava de Jesus, ele despejava o seu melhor, independente da ocasião, independente da pessoa, independente do merecimento. Ele sempre dava o seu melhor. Ele não guardava o melhor de si para depois, para mais tarde, para amanhã, para aquela ocasião. Ele dava o seu melhor sempre. E é isso que ele, como mestre, espera dos seus discípulos. Você está compreendendo isso? O que é que Jesus espera de você como discípulo? É que você dê o quê? Não ouvi. O seu melhor. No caso, o meu melhor. Não pode ser o nosso melhor, porque o nós não compromete. É o meu melhor. Ele não espera que você seja melhor do que fulano, melhor do que aquele outro. Não, ele espera que você dê o seu melhor. Quando Deus me olha pregar, por exemplo, Ele não está esperando que eu pregue melhor do que o Cláudio Duarte, do que o Hernandes Dias Lopes, melhor do que o Billy Graham. Não. Quando Deus me olha pregar, a única coisa que Ele espera de mim é que eu pregue o melhor que eu posso. E que eu exerça o meu ministério da melhor forma que eu, Micaías, posso fazer. E Ele sabe o tanto que eu posso, porque Ele me criou e Ele me deu os dons que eu tenho. Quando Ele olha aqui para o louvor e vê o Beethoven cantando, e o Subão e o Isiandro cantando, Ele não fica esperando que eles cantem melhor do que o Thales Roberto, ou melhor do que o Anderson Freire. Não. Ele sabe o que deu para cada um deles, e o que Deus espera de cada um deles é que eles deem o seu melhor. Então Ele vai olhar para a minha vida e vai ver se eu estudei o suficiente, se eu orei o suficiente, se eu me preparei o suficiente, e se eu estou dando tudo que eu tenho para dar. Ele vai olhar para eles, vai olhar, eles escutaram a música o suficiente, eles ensaiaram o suficiente, eles se dedicaram o suficiente, oraram por isso. É isso que Deus vai olhar. É isso que Deus vai olhar para cada um de vocês, quando você estiver fazendo, o que você estiver fazendo, aonde você estiver fazendo, e não apenas coisas no templo ou no prédio da igreja. Lá no seu trabalho, lá na sua casa. O que você estiver fazendo, Deus vai estar olhando para você e vai estar esperando que você dê o seu melhor. O problema é que a gente tem uma tendência de dar o melhor só para quem a gente acha que é importante. No próximo ponto a gente vai falar sobre isso. Jesus dava o melhor para todas as pessoas, porque na verdade todas as pessoas são importantes. É igual a história do respeito. Todo mundo sabe respeitar, mas nós escolhemos respeitar aqueles que nós achamos que são importantes. Aqueles que nós achamos que não são importantes, a gente desrespeita, passa por cima, é ignorante. Mas com aqueles que a gente acha que é importante, a gente se esforça. Então a gente sabe. A gente sabe respeitar, a gente sabe dar o nosso melhor. A gente precisa começar a enxergar com os olhos de Jesus, mas eu já estou entrando no terceiro ponto. Vamos focar aqui. Então Deus espera sempre que você dê o seu melhor, que você sirva o melhor vinho. A questão que eu pergunto para você é: você está dando o seu melhor? Você pode olhar nos olhos da pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você está dando o seu melhor?
Responda só para você. Você está dando o seu melhor na sua casa, como pai, como mãe, como filho, como irmão? Você está dando o seu melhor lá na escola, como aluno, como funcionário, como professor? Você está dando o seu melhor na igreja, no contexto da igreja, no serviço? Você está dando o seu melhor lá no seu PGM, como líder, como liderado? Você está dando o seu melhor lá no seu trabalho, como funcionário, como patrão, como gerente? Você está dando o seu melhor? Não interessa o que você faz, a questão é, você está dando o seu melhor? Você é faxineiro lá no seu trabalho, você está dando o seu melhor quando você limpa lá no seu trabalho? Você é encarregado de um monte de funcionários, você está dando o seu melhor lá no seu trabalho? A comparação é com você mesmo. Você pode ser melhor do que você está sendo? Se você pode e não está sendo, você está pecando. Você entende isso? Se você pode ser melhor do que você está sendo e você não está sendo melhor, então você está pecando. O que você está fazendo não está servindo como ato de adoração, porque você não está dando o seu melhor. Então não importa a ocasião, ou quantas pessoas estarão presentes, nem se as pessoas mereçam ou não, um discípulo radical sempre serve o seu melhor vinho. Por quê? Porque o seu mestre sempre dava o seu melhor. Amém?